de Deus, estou aqui mais uma vez, me chamo Abigail Xavier, estou aqui no canal Tempo de Esperança. Eu gostaria aqui, queridos, de deixar uma palavra para o teu coração, e é algo que eu senti muito da parte de Deus de estar trazendo até você. E eu vou estar falando hoje aqui sobre algo que nós precisamos ter na nossa vida, se nós quisermos continuar a nossa caminhada cristã. E se trata ali, que eu vou estar lendo, os Salmos 125. Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá, o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Queridos, aqui o salmista Davi, ele está aqui levando a nós a estar confiando no Senhor. O salmista, ele fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Queridos, se nós formos hoje olhar, quantas coisas têm acontecido no nosso meio, quantas coisas estão acontecendo sobre essa terra. E se nós formos olhar mesmo com a nossa visão carnal, nós vamos deixar a nossa fé se abalar no Senhor. E ontem, eu ali, olhando a palavra do Senhor, examinando a palavra do Senhor ali, o Senhor colocou algo no meu coração, que fala sobre a confiança também em Jesus, Que o Senhor me levou a pensar naqueles momentos em que Jesus falou para os discípulos: passamos para outra margem. Os discípulos, eles foram ali naquela viagem, mas Jesus não estava presente na viagem, ali pessoalmente. Jesus, ele foi orar no monte, então ele falou assim: olha, eu estou te obrigando a passar para outra margem. Então ali aqueles discípulos obedeceram a ordem de Jesus, e eles entraram naquele barco. Só que a palavra de Deus, ela relata que ao cair da noite, e uma tempestade, e a palavra de Deus fala que as ondas açoitavam o barquinho. E ali, devido àquele medo, aquele temor, aquela situação complicada que eles estavam vivendo, atormentados com aquela correnteza, com medo de morrer, com medo de entrar água no barco, porque a palavra fala assim que até as águas entravam no barco. E ali, de repente, apareceu Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando viu aquilo, eles ficaram atemorizados, porque devido a toda aquela situação que estava ocorrendo com eles ali no barco, de repente, vem algo andando sobre as águas. E ali a palavra do Senhor fala que eles acharam que era o fantasma, E ali eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Só que não era um fantasma, era Jesus vindo. E Jesus falou para eles, para eles não temer, que era Ele. Ele falava assim: mas sou eu, não temais. E ali, aqueles discípulos ali, todos ali atordoados, acredito, cansados também, devido àquela forte tempestade. Eles, quando viram aquilo ali, Jesus falando ali, o Pedro teve uma ousadia de falar: Senhor,
se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, então vem, Pedro. E ele foi. Só que devido ali, o momento ali, né? Porque foi um momento muito sobrenatural, porque um homem carnal, ele não consegue andar sobre as águas, né? Senão ele afunda. Mas o Pedro, a palavra do Senhor fala que ele conseguiu andar um período sobre as águas. Mas de repente, quando ele viu aquelas ondas que veio para cima dele, quando ele viu que o vento era contrário, porque a palavra do Senhor fala que o vento era contrário, ele se assustou. E devido a esse medo, ele começou a afundar. Se Jesus não chegasse ali para socorrer Pedro, Pedro tinha afundado, Pedro tinha morrido. Mas Jesus, ele nunca deixa nós morrermos. Muitas das vezes nós passamos por tantos perigos, tantas situações adversas, tantos tramos do inimigo para nos derrubar, para nos matar, para nos tirar do foco, né? Que é estar na presença do Senhor. Mas ali o Pedro foi socorrido por Jesus. Jesus pegou na mão de Pedro e levou até o barco. E ali aquele vento, aquela tempestade se acalmou com ali a palavra liberada por Jesus. Que Jesus falou, cala-te, mar, cessa-te vento. Então, queridos, quando Jesus deu aquela palavra, aconteceu. Jesus, quando libera uma palavra sobre nós, acontece, queridos. Não temas. O Senhor está dizendo para você hoje, não temas. Crê somente. Então, queridos, olha só. O que me levou a falar sobre isso? Eu vejo aí dois tipos de ousadia, né, que o Pedro teve e que os outros não teve. A primeira, né, foi que quando Jesus falou para ele entrar no barco e ir para outra margem, ele, obedecendo as ordens de Jesus, como os demais, entraram no barco e foram, né? Até aí estavam todos juntos, no mesmo objetivo e no mesmo pensamento, e na obediência também. Mas, porém, quando começou aquele forte vento, aquela tempestade que açoitava o barquinho, que estavam ali, eles estavam ali atemorizados devido à gravidade do problema que estava acontecendo ali. Eles estavam juntos também. Mas, porém, existiu aí algo que fez com que Pedro sobressaísse. Que o Pedro também, quando ele viu ali Jesus vindo sobre as águas, andando sobre as águas, ele poderia estar também juntamente com os demais discípulos, com o mesmo pensamento, né? Já que estavam todos com medo, eles poderiam estar no mesmo pensamento de ficar no barco, de não sair do barco, porque o lugar mais seguro ainda, apesar de tudo, era o barco. Mas Pedro, ele resolveu ser ousado. Pedro resolveu tomar uma posição de estar usando a fé dele, de estar usando a palavra do Senhor ali, né, para poder estar andando mais na frente, mais do sobrenatural de Deus. E ele pegou e ele falou, oh, Senhor, é o Senhor mesmo, então com o Senhor eu posso andar. Senhor, eu por mim mesmo, eu não vou conseguir andar sobre as águas. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor determina, quando o Senhor está ali no controle de todas as coisas, eu me atrevo sim a sair desse barco e a estar caminhando contigo. E ele foi ali, saiu do barco e começou a andar ali sobre as águas. O Pedro, ele teve uma experiência em particular com Jesus. O Pedro teve uma experiência que os demais não queriam ter. E aí, queridos, que eu entro no que eu quero te dizer.
Enquanto nós estivermos limitando a ação do Espírito Santo na nossa vida, enquanto nós estivermos limitando ali as ações que Deus quer fazer através da nossa vida, as obras que Ele quer fazer através da nossa vida, então, queridos, olha, eu vou te dizer para você, sinto muito em te dizer, você vai ficar como os discípulos ali ficaram, dentro do barco. Vocês não vão estar preparados para o sobrenatural de Deus, para aquele momento que Deus, Ele quer se revelar a você. Porque se você tem este medo de sair do barco, esse medo de falar, Jesus, é o Senhor mesmo que está mandando eu sair do barco? É o Senhor mesmo que está mandando eu ir de encontro a ti? Então eu vou submeter a tua vontade, eu vou submeter a tudo que o Senhor está liberando sobre a minha vida, e eu vou, com determinação, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, queridos, hoje eu te pergunto, qual é o seu posicionamento diante da palavra de Deus? Qual que é o seu posicionamento diante daquilo que o Senhor está mandando você fazer? O que você quer que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus realize através da tua vida? Porque quando o Senhor, Ele veio a essa terra como homem, foi para nos ensinar que é possível sim nós andarmos sobre as águas, é possível mesmo nós estarmos pregando a palavra do Senhor com ousadia, com intrepidez e com o poder de Deus. Agora, queridos, eu acredito que existe uma coisa aí a fazer. Eu diria que há até a primeira coisa a fazer, que é renunciar a nós mesmos. Porque Jesus, numa certa ocasião, Ele falou, ó, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, queridos, não tem como nós pegarmos, querermos andar com Jesus, querermos ser discípulos de Jesus e nós não renunciarmos a nós mesmos. E nós não nos entregarmos ao Evangelho de salvação. Porque às vezes você pode até pensar, mas ó, irmã, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou conferencista, eu sou presidente de vários ministérios, mas queridos, diante de Jesus não existe um título, diante de Jesus existe um posicionamento, existe um posicionamento, e sabe qual que é o posicionamento que nós precisamos ter? De ser servos de Deus. Queridos, não adianta nós querermos misturar a religiosidade com a vida que é no reino de Deus. O reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, ele não vai estar andando ali enganjado com a religiosidade. Por que não vai? Porque o reino de Deus, quando ele é implantado nos nossos corações, quando ele é implantado em nossas vidas, ele faz coisas sobrenaturais. Por isso que Jesus, ele chegou nos discípulos e falou, eu vou orar no monte, vocês entram no barco e vai para o outro lado, e vai para outra margem. E sabe o que eu quero dizer para você através dessa mensagem? Que quando Jesus chegou nos discípulos e falou para os discípulos, olha, entra no barco e vai para outra margem, e vai para o outro lado, ele quis dizer, olha, vocês vão sair do natural e vão estar entrando no sobrenatural. Ele quis dizer isso daí para os discípulos. Tanto que Jesus se afastou e foi orar, ficou ali, naquele lugar, né? E foi para o monte orar, e os discípulos seguiram a viagem. Só que eles não contavam que Jesus ia colocar eles à prova. Se você for olhar a passagem, fala que Jesus, ele queria passar ali e ir embora e encontrar com ele lá do outro lado. Mas não foi possível, querido. Teve essa turbulência aí
teve esse vento contrário, teve as ondas do mar, começou a se levantar de uma tal forma que não tinha como os discípulos não ficar com medo, não ficar temeroso. Nós, por pouca coisa, nós ficamos com medo já, queridos. Já imaginou nós entrarmos num barco e estar no meio do mar e de repente vir esses ventos, de repente vir essas ondas? Tudo o contrário. A palavra do Senhor fala que até chegou a entrar um pouco de água no barco. Então, queridos, Jesus, Ele está convidando a mim e a você nesse tempo de hoje, esse tempo que se chama hoje. Jesus não está querendo mais que nós venhamos a continuar a viver no natural. O Senhor está nos convidando todos os dias, a entrar no sobrenatural dele. Você vai ficar sentado, como os discípulos ficou sentado no barco, Pedro saiu, os discípulos não. Então se posicione, querido. Se posicione para fazer a obra de Deus. Se posicione para receber mais de Deus. Se posicione para viver os milagres de Deus. Se posicione para receber mais de Deus na sua vida. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. O Senhor está nos chamando para tomar um posicionamento diante dele. E o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer ficar nesse acomodismo espiritual ou você quer vir mais para perto de Deus? Você quer ficar no culto de rituais aí dentro dos seus templos ou vir para poder se preparar para mais de Deus? Deus está procurando essa pessoa. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está procurando uma mulher samaritana. O Senhor está procurando um gadareno de Gadara, como aquele moço lá, né? Foi liberto e foi fazer a obra. O Senhor está procurando homens e mulheres que estão colocando diante de Deus as suas causas e fazendo o que Ele determinou. É isso que o Senhor está procurando de mim e de você. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você venha estar pensando aí, que você venha estar aí preocupado em agradar somente a Deus, porque naquele dia, queridos, não vai ser o pastor que vai te salvar, não vai ser nem o irmão da igreja que vai te salvar, não vai ser a sua família, nem pai, nem mãe, nem irmão que vai te salvar. Vai ser você e Deus, Deus e você.